Sem dúvidas, esse é um dos temas mais debatidos na internet. Mas será que o calvinismo é uma heresia? É possível ser cristão e não ser calvinista? Apesar de absurda essa indagação, existem aqueles que afirmam que o calvinismo é uma heresia e existem também aqueles que afirmam, que agem como se ser cristão necessariamente implica ser calvinista. E diante de tantas confusões relacionadas a esse assunto, nesse vídeo eu gostaria de estar demonstrando para vocês aquilo que não é o calvinismo. E à medida que nós analisarmos aquilo que não é o calvinismo, nós poderemos discernir e compreender aquilo que verdadeiramente significa ser calvinista, aquilo que o sistema teológico do calvinismo representa. E à medida que nós viemos compreender esse tema de forma mais clara, assim nós poderemos estar debatendo de forma mais saudável acerca desse assunto que é tão importante e que tem gerado tantos debates ao longo da história da Igreja. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse vídeo nós estaremos falando acerca do calvinismo. Esse é um tema que tem gerado muitos debates ao longo da história da Igreja e ainda em nossos dias, tanto por aqueles que defendem esse sistema doutrinário, quanto por aqueles que discordam desse sistema doutrinário. E para que nós venhamos compreender um pouco mais acerca do calvinismo, nesse vídeo eu gostaria de estar refletindo com vocês acerca daquilo que o calvinismo não é. Porque muitas afirmações têm sido feitas relacionadas ao calvinismo, mas que não correspondem ao calvinismo em si, tanto por aqueles que defendem esse sistema doutrinário, quanto por aqueles que discordam. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que o calvinismo não é um conjunto de doutrinas criadas por João Calvino. João Calvino ele não inventou novas doutrinas. João Calvino, como um grande teólogo e um dos grandes reformadores da história da Igreja, ele transmitiu muitos ensinos que estavam ancorados nas Escrituras. Então, como um grande teólogo, como um grande exegeta, João Calvino ele foi um grande professor. Ele foi um grande mestre da história da Igreja, mas todos os seus ensinos estavam ancorados nas Escrituras, naquilo que é a revelação de Deus, através dos evangelhos, através dos escritos do apóstolo Paulo, através do Antigo Testamento, dos Salmos. Então, João Calvino ele não inventou novas doutrinas, mas ele transmitiu os ensinos que estavam presentes nas Escrituras. Então, esse é o primeiro ponto. Porque essa é uma das afirmações que alguns fazem, como se o calvinismo fosse um conjunto de doutrinas criadas por João Calvino, sendo que, na verdade, não é. Um segundo ponto importante, o calvinismo ele não é o evangelho, ou seja, o calvinismo ele não salva ninguém. Por que é importante nós entendermos isso? Alguns, quando começam a evangelizar aqueles que ainda não vieram para a fé, eles ao invés de compartilharem o evangelho, eles querem compartilhar aquilo que é o calvinismo. E aí é uma distorção, é algo muito perigoso. O calvinismo é um sistema doutrinário, mas ele não é o evangelho. O evangelho salva. A mensagem do evangelho tem o poder para salvar. O calvinismo não. O calvinismo não salva ninguém. E essa é uma mensagem direcionada principalmente para os calvinistas, no qual eu me incluo. O calvinismo não salva ninguém, mas a mensagem do Evangelho. Nosso principal dever como cristãos é anunciar as boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho. O calvinismo é algo que é importante, é um sistema doutrinário muito importante, mas que diz respeito à nossa santificação, diz respeito ao nosso aprofundamento naquilo que é o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas quando nós vamos evangelizar, nós somos induídos a compartilhar não o calvinismo, mas a mensagem do evangelho. O ladrão da cruz, ele foi salvo pelo evangelho. Ele não foi salvo pelo calvinismo. Será que o ladrão da cruz, ele era um calvinista ou ele era um arminiano? É até um contrassenso. Não tem como nós fazermos essa afirmação.
Mas o que nós podemos afirmar é que o ladrão da cruz, ele foi salvo pelo Evangelho. Isso nós podemos afirmar. Então o Evangelho salva, o calvinismo não salva. O terceiro ponto importante é que ser calvinista não é o mesmo que ser cristão. Ser cristão. Ser calvinista não é o mesmo que ser cristão. Existem muitos irmãos que são calvinistas, ou melhor, existem muitas pessoas que são calvinistas, mas que talvez não sejam cristãos. E existem muitos cristãos que não são calvinistas. É muito importante isso, nós entendemos isso. Alguns irmãos em Cristo, alguns irmãos, algumas pessoas que têm aderido ao calvinismo, as suas atitudes, os seus comportamentos em nada correspondem àquilo que é o cristianismo. Então, é completamente possível ser calvinista e não ser cristão. Assim como é completamente possível ser cristão e não ser um calvinista. É muito importante nós entendermos isso. Diante desse debate tão acalorado, alguns entendem, principalmente os calvinistas, entendem que ser cristão necessariamente significa ser calvinista. Então, quando eles conhecem algum irmão, alguma pessoa que pertence que não é calvinista, que pertence a outro sistema doutrinário, uma das afirmações que é feita é que aquela pessoa não é cristã, porque talvez ela não crê em alguns dogmas que estão relacionados ao sistema calvinista. Um quarto ponto importante é que a ênfase do calvinismo está na soberania de Deus e na fraqueza do homem. A principal ênfase do calvinismo está em exaltar a Deus, dizer que Deus ele é soberano, que Deus ele governa sobre todas as coisas, que Deus ele é santo, que Deus ele é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é o criador de toda a terra e que nós, como suas criaturas, somos totalmente dependentes de Deus. Então, o calvinismo ele enaltece a Deus. E essa é uma afirmação importante porque existem alguns que não concordam com o sistema doutrinário do calvinismo e afirmam que o calvinismo é uma grande heresia, que o calvinismo cria uma imagem de Deus que não corresponde com as escrituras, que o calvinismo é uma grande ofensa a Deus, sendo que, na verdade, o calvinismo, esse sistema doutrinário, ele enaltece a Deus, a sua justiça, santidade, a toda a sua majestade. Só que o ponto é que, da mesma forma que enaltece a Deus, diminui o homem. Nos diz, assim como as escrituras assim também nos apresentam, que o homem é totalmente dependente de Deus. Que sem Deus, nada nós podemos fazer. Que se não fosse a graça de Deus, e se não fosse a iniciativa de Deus em vindo nos salvar, nós continuaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Então Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, que em sua infinita misericórdia escolheu nos salvar, apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas fraquezas, não com base nas nossas obras, porque nós não tínhamos nada a oferecer a Deus. Então, esse Deus amoroso, em sua infinita graça, ele nos salva. Então, o sistema do calvinismo apresenta isso. Esse Deus misericordioso e homens pecadores que foram salvos pela graça. Um quinto e último ponto, muito importante acerca do calvinismo, é que o verdadeiro calvinismo conduz à humildade e ao amor fraternal. Então, aqueles que se dizem calvinistas, né? São cristãos que se dizem calvinistas, mas não agem com humildade e que não amam aqueles que discordam do seu sistema doutrinário, que não amam aqueles que estão ao seu redor, essa pessoa ela não está agindo, primeiramente, como cristão, e segundo ponto, não está agindo de acordo com o sistema doutrinário que ela diz crer, que é o calvinismo. Porque, como eu já falei, o calvinismo ele afirma que o homem é salvo pela graça. Ele não merecia a salvação. Ele foi alcançado por pura graça. Então, diante disso, a nossa atitude é de humildade, porque nós reconhecemos que não foi nossos méritos. Se fosse por mérito, então aí sim nós poderíamos nos vangloriar.
Haveria vanglória, haveria motivo de orgulho, e isso, consequentemente, iria levar à soberba. Mas já que a salvação é pela graça e que nenhum de nós merecíamos, isso deve gerar em nós gratidão e humildade. Gratidão e humildade. Então, aqueles que se dizem calvinistas, né, e não agem com humildade, e não agem com amor, eles estão indo na contramão daquilo que eles dizem crer. Então, esses 5 pontos, eu deixei aqui de propósito mesmo, os 5 pontos, não do calvinismo, mas os 5 pontos aqui que nos mostram aquilo que o calvinismo é e não é. Espero que, adiante desses 5 pontos, os irmãos compreendam um pouco acerca daquilo que é esse sistema doutrinário. Em outras oportunidades, eu pretendo sim estar aqui trazendo para o canal aquilo que são as doutrinas da graça, né? Os 5 pontos do calvinismo, como é amplamente conhecido, para que nós possamos aí aprofundar acerca desse sistema doutrinário e teológico. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui uma citação do querido pastor Paul Washer, onde ele diz: a quem você está imitando? Não importa se você cita João Calvino e ainda se parece com o mundo.